Era domingo, 10 da manhã, dia de sol em São Paulo. Júlia caminhava pela calçada com o Miguel, seu bebê de 5 meses no colo. Voltava da farmácia. Tinha gastado os últimos R$ 35 em remédio para a febre do filho. Mas quando virou a esquina da Rua das Acácias, viu uma cena que fez seu sangue gelar. Uma idosa, uns 80 anos, magra, frágil, cabelos brancos desgrenhados, sendo empurrada com força pelo próprio neto. Um jovem de uns 25 anos, alto, forte, roupa de marca. "Eu já disse, vó, passa o cartão, agora!" ele gritava. A senhora tremia. Tentava se segurar no portão, mas ele empurrava de novo. "Não tenho mais dinheiro, Gabriel, já te dei tudo esse mês." "Mentira, seu filho depositou ontem, eu vi." Ele arrancou a bolsa dela com violência. A idosa caiu, de joelhos, no cimento quente. Júlia ficou paralisada, coração batendo descontrolado. "Para, por favor!" ela gritou sem pensar. "Você está machucando ela!" Gabriel se virou, olhos cheios de raiva. "E você é quem, sua intrometida? Alguém que não vai ficar quieta vendo isso. Cai fora antes que eu, antes que você o quê? Bata em mim também? Com meu bebê no colo?" Naquele momento, Júlia não sabia que essa decisão mudaria tudo. Porque aquela idosa escondia um segredo. O neto escondia crimes. E a verdade que viria à tona deixaria a cidade inteira chocada. Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois vai te fazer chorar, se indignar e acreditar que justiça ainda existe. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E você teria coragem de interferir? Porque às vezes a diferença entre vida e morte é uma pessoa que decide não passar reto. Júlia tinha 26 anos e parecia carregar o mundo nos ombros. Mãe solteira desde que descobriu a gravidez. O pai de Miguel sumiu quando soube. Bloqueou ela, mudou de cidade. Nunca mais deu notícias. Ela morava num quartinho alugado nos fundos de uma casa no Jardim Ângela, periferia de São Paulo. R$ 400 de aluguel, mais 150 de luz e água. Trabalhava como atendente de telemarketing, home office, 1.200 por mês. Ficava em casa cuidando de Miguel, enquanto atendia ligações. Naquele domingo, Miguel tinha amanhecido com febre, 38,5. Ela entrou em pânico. Pegou os últimos 35 que tinha e foi até a farmácia comprar antitérmico. Voltando, passou pela Rua das Acácias, uma rua de classe média, casas bonitas, bem diferente do lugar onde morava. E foi quando viu Dona Helena, mas ela não sabia o nome ainda. Só viu uma senhora sendo empurrada, gritada, humilhada pelo próprio neto. Na frente de casa, em plena luz do dia, e ninguém fazendo nada. "Para, por favor!" Júlia gritou, sem pensar nas consequências. Gabriel, o neto, tinha 25 anos, viciado em apostas online. Devia R$ 47.000. Usava a avó como caixa eletrônico há meses. Dona Helena tinha 82 anos, viúva, aposentada. Recebia 3.800 por mês. Morava sozinha naquela casa desde que o marido morreu, 5 anos atrás. Gabriel morava com ela, oficialmente para cuidar, na prática, para sangrar. E você, já se inscreveu no canal? Toda semana trazemos histórias reais que mostram o melhor e o pior da humanidade. Aperta o sininho. Porque o que Júlia estava prestes a descobrir sobre aquela família ia além de qualquer imaginação. E a coragem dela salvaria não apenas uma vida, mas revelaria uma rede de crimes que chocaria toda a vizinhança. "Cai fora antes que eu te empurre também." Gabriel avançou em direção a Júlia. Ela deu um passo para trás, protegendo Miguel, mas não saiu. "Não vou sair. Você está agredindo uma idosa. Vou chamar a polícia." "Vai chamar nada." Ele tentou arrancar o celular da mão dela. Júlia gritou. Miguel começou a chorar. Naquele momento, uma vizinha, Dona Marta, de uns 60 anos, saiu de casa. "O que está acontecendo aqui?" "Esse rapaz está batendo na avó dele," Júlia disse, voz tremendo. "Batendo nada, é assunto de família," Gabriel rebateu. Dona Helena ainda estava no chão, joelhos sangrando, tremendo. Júlia se abaixou ao lado dela. "A senhora está bem?" Helena olhou para ela com olhos azuis cheios de lágrimas. "Me ajuda, por favor."
Eu vou ajudar. Júlia se virou para Gabriel. Você vai embora agora ou eu ligo para a polícia na sua frente. Você não sabe com quem está mexendo. Sei sim, com um covarde que bate em idosa. Dona Marta já estava com o celular na mão. Já liguei para o 190. Polícia tá vindo. Gabriel ficou pálido. Vó, fala para elas que foi mal entendido. Fala! Helena ficou em silêncio. Vó! Vai embora, Gabriel. A idosa disse, voz fraca. Só vai embora. Ele cuspiu no chão. Pegou a bolsa que tinha arrancado dela, tirou o cartão, jogou a bolsa longe. Você vai se arrepender, velha. Todas vocês vão se arrepender. E saiu correndo. Júlia ajudou Helena a levantar. A senhora mal conseguia ficar em pé. Vamos entrar na sua casa. Vem. Dona Marta ajudou do outro lado. Juntas, levaram Helena para dentro. A casa era bonita, mobília antiga, mas bem cuidada, cheiro de lavanda, fotos nas paredes. Helena jovem, com marido, com filhos, com netos. Colocaram ela no sofá. Vou buscar água, Dona Marta disse. Júlia ficou ao lado de Helena, ainda segurando Miguel, que tinha parado de chorar e olhava tudo com olhos curiosos. Obrigada, Helena sussurrou. Você não precisava ter se metido. Precisava sim. Ninguém merece ser tratado assim. Ele é meu neto, meu único neto, filho da minha filha, e isso não dá direito a ele te maltratar. Helena começou a chorar. Ele não era assim. Era um menino doce. Brincava comigo, me abraçava, mas há um ano mudou. Começou a pedir dinheiro. Primeiro pouco, depois mais, depois mais. Agora ele toma tudo. A senhora já tentou falar com a mãe dele? Minha filha mora no Canadá. Casou com um canadense. Foi embora há 10 anos. A gente mal se fala. Ela deixou o Gabriel aqui para me fazer companhia. Mas ele... Dona Marta voltou com água e um pano úmido. Limpou os joelhos machucados de Helena. Dona Helena, a senhora precisa denunciar ele. Isso é agressão, abuso financeiro. Ele é meu neto. E daí? Ele tá te usando, te machucando. Nesse momento a campainha tocou. Polícia. 2 policiais entraram. Homem e mulher. Uns 35 anos. Recebemos ligação de agressão a idoso. Júlia contou tudo. O que viu, como Gabriel empurrou a avó, pegou o cartão, fugiu. A senhora quer registrar boletim de ocorrência? O policial perguntou a Helena. Ela hesitou. Ele é meu neto. Dona Helena, a policial, uma mulher de olhar gentil, se ajoelhou na frente dela. A agressão a idoso é crime grave. Lei Maria da Penha se aplica também a idosos. E abuso financeiro, então, a senhora tem direito de viver em paz, com dignidade, sem medo. Helena chorou mais. Mas ele é tudo que eu tenho. Não é, Júlia disse suavemente. A senhora tem a si mesma, tem dignidade, tem direitos e tem gente disposta a ajudar. Helena olhou para Júlia, para Miguel no colo dela, depois para as policiais. Eu quero fazer o boletim. Levou 1 hora. Elas contaram tudo. A policial anotou, tirou fotos dos joelhos machucados, do portão onde aconteceu. Antes de sair, a policial deixou um cartão. Se ele voltar, liga. A gente vem na hora. E a senhora vai precisar de medida protetiva. Vou encaminhar para a delegacia especializada. Depois que a polícia saiu, Dona Marta precisou ir. Tenho compromisso, mas volto mais tarde para ver a senhora. Júlia ficou. Não sabia por quê. Só sabia que não podia deixar aquela mulher sozinha. A senhora comeu hoje? Júlia perguntou. Não tenho fome. Precisa comer. Vou fazer algo. Foi até a cozinha, achou ovos, pão, manteiga, fez ovos mexidos e torradas. Voltou com o prato. Helena comeu devagar. Cada garfada parecia doer. Miguel começou a choramingar. Hora de mamar. Posso? Júlia perguntou, apontando para o sofá. Pegou meus documentos, fez empréstimos no meu nome. Júlia sentiu raiva queimar. A senhora precisa de advogado, tem que bloquear tudo, processar ele. Não tenho dinheiro para advogado. Tem defensoria pública, é de graça, eu vou te ajudar. Por quê? Você nem me conhece. Júlia segurou a mão enrugada de Helena. Porque alguém precisa, e eu tô aqui. Naquele momento, o celular de Helena tocou. Ela olhou, ficou pálida. É ele. Não atende. Mas Helena atendeu, mão tremendo. Colocou no viva voz sem querer. Oi, vó. A voz de Gabriel saiu afastada, alterada. Desculpa por antes, eu tava nervoso. Mas preciso de mais um dinheirinho. Só mais 2.000. Prometo que depois paro. Gabriel, eu não...
Vó, eu tô devendo pra gente perigosa. Se eu não pagar, eles vão me matar. Você quer que eu morra? Não, mas... Então me ajuda! Júlia tomou o telefone. Ela não vai te dar mais nada. Silêncio do outro lado. Depois, quem é você? A pessoa que viu você empurrando sua avó e que chamou a polícia. Sua vadia intrometida. Cuidado com o que fala. Tá gravado. Mais silêncio. Você não sabe com quem tá mexendo. Sei sim, com um viciado em apostas que tá roubando a própria avó e agora vai responder por isso. Gabriel desligou. Helena estava tremendo. Ele vai voltar e vai estar furioso. Então a gente se prepara. Júlia pegou o celular, ligou para a Defensoria Pública, marcou atendimento para segunda de manhã. Depois ligou para um amigo que trabalhava com segurança, pediu indicação de como trancar melhor a casa. Passou o resto do domingo ali, ajudando Helena, conversando, fazendo comida. Quando o sol começou a se pôr, Dona Marta voltou e trouxe mais 2 vizinhas. A gente ficou sabendo. Ninguém imaginava que o Gabriel estava fazendo isso. Ele sempre foi tão educado. Era fachada, Helena disse, cansada. As vizinhas organizaram escala. Cada uma passaria lá um dia até as coisas se resolverem. Quando Júlia finalmente saiu, já eram 19, Helena a abraçou na porta. Obrigada. Você salvou minha vida hoje. Ainda não, mas vamos salvar. Caminhando de volta para o quartinho dela, Miguel dormindo no carrinho, Júlia pensou, no que eu me meti. Mas lá no fundo, sabia, tinha feito o certo. O que ela não sabia é que Gabriel não ia desistir fácil e as coisas iam piorar muito antes de melhorar. Gabriel vai se vingar? Júlia conseguirá proteger Helena? Era segunda-feira, 2 da madrugada. Júlia acordou com o celular vibrando, número desconhecido. Atendeu sonolenta. Alô? Júlia, é a Marta, vizinha da dona Helena. A voz estava apavorada. Júlia sentou na cama, coração disparado. O que aconteceu? O Gabriel tá aqui, batendo na porta, gritando, ameaçando arrombar. A Helena tá apavorada. Já liguei pra polícia, mas eu já vou. Júlia se levantou num pulo, olhou pra Miguel dormindo no bercinho improvisado. Não podia levar ele. 2 da manhã. Bateu na porta da dona da casa, Dona Célia, 55 anos, que alugava o quartinho pra ela. Dona Célia, emergência! Pode ficar com o Miguel, por favor. Eu volto logo. A mulher de camisola, sonolenta, concordou. Vai, eu fico com ele. Júlia pegou o celular, as chaves e saiu correndo. Não tinha dinheiro para Uber, nem para ônibus àquela hora. Foi correndo mesmo. 15 minutos de corrida, pulmões ardendo, pernas doendo. Quando chegou na Rua das Acácias, viu Gabriel chutando o portão, berrando. Abre essa porra de porta, vó! Abre ou eu arrebento! 3 vizinhos já estavam na rua, de pijama, filmando com o celular. Júlia se aproximou. Para com isso! Gabriel se virou, olhos vermelhos, cheiro de álcool, completamente fora de si. Você de novo? A polícia já foi chamada. Você vai preso se não sair. Eu vou preso mesmo se não conseguir o dinheiro. Tô devendo 50 mil. Eles vão me matar. Não é problema da sua avó. Ela tem dinheiro, ela tem casa, ela pode vender. Ela não vai vender nada. Gabriel avançou para cima de Júlia. Agarrou ela pelo braço, forte, doeu. Você estragou tudo, sua vadia, tudo. Um dos vizinhos, homem de uns 40 anos, forte, correu e empurrou Gabriel. Solta ela! Gabriel cambaleou, mas não soltou. Puxou Júlia com força. Ela gritou. De dentro da casa, Helena abriu a janela. Para! Gabriel, para! Só se você me der o dinheiro. Eu não tenho. Mentira, seu filho depositou, eu sei. Nesse momento, sirene. Viatura da polícia. Gabriel soltou Júlia e tentou correr, mas o vizinho segurou ele. Outro ajudou. Gabriel se debateu, xingou, mas não conseguiu. Polícia desceu. Eram os mesmos de domingo. De novo, o policial suspirou. Ele tentou arrombar a casa e agrediu essa moça, o vizinho disse, apontando para Júlia. O policial olhou para o braço de Júlia. Já tinha a marca roxa. Senhor Gabriel Santos, você está preso por tentativa de invasão, violação de medida protetiva e agressão. Que medida protetiva? A que foi expedida hoje de manhã, proibindo você de se aproximar da sua avó.
Ninguém me avisou. Tentamos. Você não atendeu. Foi publicado no Diário Oficial. É válido. Algemaram ele. Gabriel gritava: Vó, vó, me tira daqui, por favor. Helena, na janela, chorava, mas não falou nada. Levaram Gabriel. Júlia subiu até a casa. Helena abriu o portão, tremendo. Meu Deus, ele foi preso. Ele merecia. As duas entraram. Dona Marta estava lá dentro com outras duas vizinhas. Helena desabou no sofá, chorando convulsivamente. Ele é meu neto, meu único neto, e agora está preso por minha causa. Não é por sua causa. Júlia se ajoelhou na frente dela. É por causa dele, das escolhas dele. Mas eu que denunciei, e fez certo. Ele estava te roubando, te machucando. Mas a mãe dele, minha filha, quando souber, vai me odiar. Então deixa ela te odiar. Melhor do que você morrer. Helena soluçou. Morrer? Dona Helena, a senhora estava definhando, sem dinheiro, com dívidas que não fez, estressada. Isso mata, literalmente. Uma das vizinhas, Dona Lúcia, aposentada, se aproximou. Júlia tem razão. A senhora está muito magra, muito pálida. Outro dia comentei com a Marta. A Helena está acabando. E agora a gente entende por quê, Marta completou. Ficaram mais 1 hora, conversando, acalmando Helena. Quando saíram, Júlia ficou. Não vou te deixar sozinha hoje. Mas você tem seu filho. Deixei com minha senhoria. Daqui a pouco vou buscar. Mas antes preciso ter certeza que você está bem. Helena a abraçou. Chorou no ombro dela. Às 5, Júlia voltou para casa. Miguel tinha acordado, Dona Célia tinha dado uma madeira, que Júlia deixava preparada. Obrigada, Dona Célia. Conseguiu resolver? Por enquanto. Dormiu 2 horas. Às 7, acordou com Miguel chorando. Trocou, amamentou, banho. Às 9, ligou no trabalho. Pediu folga. Inventou que Miguel estava doente. Pegou Miguel e foi até a Defensoria Pública. Helena já estava lá, de Uber. Dona Marta tinha levado ela. Esperaram 2 horas. Finalmente foram atendidas por Dr. Renato, defensor público de uns 50 anos. Helena contou tudo. Júlia complementou. Dr. Renato anotava. Sério. Quanto ele desviou no total? Uns 35 mil nesses últimos 6 meses. Tem comprovantes? Tem os extratos. Ela mostrou. Dr. Renato analisou. Transferências para a conta dele, saques, compras online. Isso é apropriação indébita, estelionato, abuso de incapaz. Mas eu não sou incapaz. Juridicamente não, mas ele se aproveitou da vulnerabilidade emocional. É agravante. O que posso fazer? Processar criminalmente e civilmente. Pedir bloqueio de contas, anular empréstimos feitos em seu nome e manter a medida protetiva. Ele foi preso hoje de madrugada. Sei, já vi no sistema. Vai ter audiência de custódia hoje à tarde. Provavelmente vão soltar com tornozeleira. Soltar? Infelizmente. É o primário. Tem endereço. Provavelmente dão liberdade provisória, mas com proibição de contato. Helena ficou pálida. E se ele vier atrás de mim? Aí ele vai preso de novo. E dessa vez fica. Saíram de lá com um processo protocolado. Bloqueio de contas pedido. Medida protetiva reforçada. Mas Helena estava apavorada. Ele vai ficar solto. Vai vir atrás de mim. Júlia pensou rápido. A senhora pode ficar uns dias com alguém. Alguma amiga? Não quero dar trabalho. Dona Helena não é dar trabalho. É se proteger. Dona Marta, que estava junto, se ofereceu. Pode ficar lá em casa uns dias. Mas Helena hesitou. E a casa? Se eu sair, ele pode invadir. Roubar. Destruir. Júlia teve uma ideia. E se eu ficasse lá? Na casa da senhora. Com o Miguel. A gente fica tomando conta. E a senhora fica tranquila na casa da Dona Marta. Mas você tem trabalho. Trabalho de casa. Levo meu notebook. Miguel fica comigo. E fico de olho na casa. Helena olhou para Júlia com lágrimas. Você faria isso por mim? Faria. E foi o que aconteceu. Naquela tarde, Júlia se mudou temporariamente para a casa de Helena. Levou Miguel, roupas, notebook, trabalho. Helena foi para a casa de Dona Marta, 3 casas para baixo. À noite, como previsto, Gabriel foi solto, com tornozeleira, com ordem de não se aproximar de Helena. Ele tentou ligar. Helena não atendeu. Mandou mensagem. Helena bloqueou. Foi até a casa,
às 22 horas. Tocou a campainha. Júlia atendiu pelo interfone. Ela não tá aqui. Onde ela tá? Longe de você. Eu só quero conversar. Não, você tem medida protetiva. Se não sair, chamo a polícia. Essa casa é da minha avó e você não mora mais aqui. Gabriel chutou o portão, xingou, mas foi embora. Júlia tremeu a noite toda, com medo, mais firme. No dia seguinte, terça, Gabriel tentou de novo, dessa vez às 6 da manhã. Júlia chamou a polícia. Ele foi advertido. Quarta-feira, ele não apareceu. Quinta, Júlia descobriu por quê. Ele tinha ido até o banco, com documentos falsos, tentou sacar dinheiro da conta de Helena. Mas o bloqueio já tinha sido feito. Deu escândalo, seguranças chamaram polícia. Ele foi preso de novo, dessa vez por estelionato e falsidade ideológica. Não teve audiência de custódia, foi direto para a cadeia. Quando Helena soube, desmoronou. Meu neto, na cadeia, por minha causa? Não é por sua causa, Júlia repetiu pela 1000ª vez. É por causa dele. Mas Helena não conseguia parar de chorar. Naquela noite ela ligou para a filha, no Canadá. Contou tudo. A filha, Patrícia, ficou em choque. Depois, furiosa. Como você fez isso com meu filho? Ele estava me roubando, Patrícia. Mentia, ele jamais faria isso. Você que é velha e confusa e... Tenho provas, extratos, vídeos dele me empurrando. Você está inventando isso para chamar atenção porque eu moro longe, porque você é sozinha? Patrícia, por favor, não me liga mais e tira meu filho da cadeia. E desligou. Helena ficou devastada. Minha filha me odeia. Júlia a abraçou, sem palavras. Porque às vezes não tenho o que falar. Às vezes só dá para estar presente. Mas uma coisa a Júlia sabia. Não ia desistir. Porque Helena merecia justiça. E Gabriel ia pagar por tudo. A filha vai voltar do Canadá, Gabriel vai ficar preso. E Júlia? Até quando consegue sustentar essa luta? Sexta-feira, uma semana desde que Júlia conheceu Helena. Ela estava na casa, trabalhando no notebook. Miguel dormia no carrinho. O telefone fixo de Helena tocou. Júlia atendeu. Alô? Aqui é do escritório Mendes e Souza Advogados. Poderia falar com a senhora Helena Cardoso. Ela não tá. Posso ajudar? É sobre a situação do neto dela. Sou advogado dele. Júlia ficou tensa. O que quer? Oferecer um acordo. Se ela retirar as queixas, meu cliente paga 10.000 de volta e se compromete a fazer tratamento. 10.000? Ele roubou 35. Ele não tem os 35. Perdeu tudo apostando. Os 10.000 a família dele vai juntar. A resposta é não. A senhora não pode decidir por ela. Posso sim. E a resposta é não. Ele vai pagar pelo que fez. A senhora não entende. Meu cliente tem problemas. Vício. Precisa de tratamento, não cadeia. Devia ter pensado nisso antes de roubar a avó. E desligou. Mas ficou pensando. Família dele vai juntar 10.000? Que família? Ligou para Helena, contou. A Patrícia deve ter contratado advogado. Ela tem dinheiro para isso? Tem. Casou com um empresário. Rico. Mas nunca mandou nada para mim. Nem pro Gabriel. Agora aparece para defender ele. Dona Helena, a senhora quer aceitar o acordo. Silêncio do outro lado. Depois, não sei. Tô cansada, Júlia. Tão cansada. Eu sei, mas se aceitar ele fica impune e pode fazer de novo. Ele prometeu tratamento. Prometeu quantas vezes já? E cumpriu? Mais silêncio. Me dá uns dias para pensar. Tá bom. Naquela tarde, Júlia estava organizando uns papéis de Helena, que tinha pedido para ela procurar documentos para o processo. No escritório da casa, gavetas cheias de papéis antigos. E foi quando achou uma carta, manuscrita, com data de 3 anos atrás, do marido de Helena, João, já falecido, endereçada a ela. Júlia hesitou, mas algo dizia para ler. Abriu. Minha querida Helena, se você está lendo isto, eu já parti. E preciso que saiba de algo que guardei por anos. Gabriel não é nosso neto biológico. Patrícia engravidou aos 17 anos, de um namorado, mas o rapaz sumiu. Ela tinha vergonha, quis abortar, mas você não deixou.
Ajudamos ela. Criamos o Gabriel como se fosse nosso sangue. Mas ela nunca aceitou. Sempre culpou o menino por ter arruinado a vida dela. Aos 22, conheceu o canadense e foi embora. Deixou o Gabriel aqui, com a gente. Ele cresceu sentindo que a mãe o abandonou e sabe que é verdade. Sempre teve raiva, sempre buscou a atenção dela. Nunca conseguiu. Por isso acho que ele virou assim, perdido, carente. Não estou justificando, mas explicando. Cuide-se, meu amor, e cuide dele se puder, mas não deixe ele te destruir. Com amor eterno. João. Júlia leu 3 vezes. Gabriel não era neto biológico. Foi criado por Helena por amor, porque Patrícia não quis. E agora Patrícia aparecia para defender ele. Por quê? Culpa? Obrigação? Júlia tirou foto da carta, guardou de volta. Foi até a casa de Dona Marta, mostrou para Helena. Helena leu, chorou. Você achou? Achei. Isso é verdade? É. João pediu para eu nunca contar. Mas é verdade. O Gabriel, eu criei ele desde bebê. Para mim, é meu neto, de sangue ou não. E ele sabe? Sabe. Descobriu aos 15 anos. Achou certidão de nascimento. Viu que não tinha nome de pai. Confrontou a Patrícia. Ela contou tudo. Disse que ele foi um erro. Meu Deus. Ele nunca foi o mesmo depois. Começou a se afastar, ficar rebelde. Eu e o João tentamos ajudar, mas não conseguimos. Isso não justifica o que ele fez. Eu sei, mas explica. Júlia segurou a mão dela. Dona Helena, você fez mais do que podia. Criou um filho que não era seu. Amou ele, cuidou. E ele te retribuiu roubando. Isso não é sua culpa. Eu sei, mas dói. Dói. Claro que dói. No sábado, Patrícia ligou, do Canadá. Dessa vez, Júlia atendeu. Preciso falar com minha mãe. Ela não quer falar com você. E quem é você para decidir? Uma amiga, que tá aqui, enquanto você tá aí. Eu moro aqui, tenho vida aqui, e abandonou seu filho aqui. E sua mãe? Eu não abandonei. Deixei ele com ela porque ela quis. Quis, ou você empurrou. Silêncio. Olha, eu sei da carta. Sei que o Gabriel não é filho biológico. Sei que você o abandonou. Como você... E sei que agora você quer pagar advogado para tirar ele da cadeia por quê? Culpa? Ele é meu filho. Agora é, quando é conveniente. Você não sabe de nada. Sei que sua mãe quase morreu de tanto estresse, de tanto ser roubada, de tanto sofrer. E você? Cadê você? Patrícia desligou, mas 10 minutos depois ligou de novo. Dessa vez pediu para falar com Helena. Helena atendeu. Júlia ficou do lado, ouvindo. Mãe, eu sinto muito. Helena ficou em silêncio. Eu sei que fui péssima mãe, péssima filha. Eu não queria o Gabriel, você sabe. E joguei essa responsabilidade em você. Sim, jogou. E agora ele tá preso. E a culpa é minha. Porque eu o abandonei. Porque nunca dei amor. Não é só sua culpa. Ele fez escolhas. Mas eu plantei a semente. Helena chorou. Patrícia chorou. Eu vou voltar pro Brasil. O quê? Vou voltar. Vou ficar uns meses. Vou visitar o Gabriel. Vou tentar consertar. Patrícia, depois de 10 anos, acha que dá? Não sei, mas preciso tentar. E seu marido? Ele entende. Desligaram. Helena olhou para Júlia. Ela vai voltar. E você quer que ela volte? Não sei, mas talvez seja bom pro Gabriel. Ele sempre quis a mãe. Júlia não tinha certeza, mas respeitou. No domingo, Gabriel ligou da cadeia. Ligação permitida. Helena atendeu. Vó, me desculpa. Ela chorou. Gabriel, eu estraguei tudo, eu sei. Mas eu estava desesperado. As dívidas, os agiotas, ameaçavam me matar. Você podia ter me contado. A gente podia ter resolvido junto. Eu tinha vergonha. E agora? Tá preso. Isso é melhor? Ele soluçou. Não, mas aqui eu tô seguro. Dos agiotas, de mim mesmo. Sua mãe vai vir te visitar. Silêncio. A minha mãe? Sim, ela ligou. Tá vindo pro Brasil? Gabriel chorou, alto, copiosamente. Ela vem por obrigação ou porque quer? Não sei, mas vem.
Eu não quero vê-la por pena. Então fala isso pra ela. Depois da ligação, Helena estava exausta. Júlia fez chá. Sentaram no sofá. Dona Helena, eu acho que você precisa de terapia. Terapia? Sim, para processar tudo isso. A traição do Gabriel, a ausência da Patrícia, a morte do João. Você carregou muita coisa sozinha. Não tenho dinheiro para terapia. Tem pelo SUS e tem ONGs. Eu procuro. Você faz tanto por mim. Por quê? Júlia pensou. Olhou para Miguel dormindo. Porque se um dia eu precisar, quero que alguém faça por mim também. É simples assim. Helena abraçou ela. 2 mulheres, 2 gerações, 2 histórias de abandono, unidas por um momento, por escolha. Patrícia vai mesmo voltar? Gabriel vai mudar? Júlia consegue manter essa ajuda? 2 semanas depois, Patrícia chegou, de Canadá, voo direto para São Paulo. Não avisou exatamente quando, só disse semana que vem. Mas numa quinta de manhã, tocou a campainha. Júlia atendeu, estava com Miguel no colo. Viu pelo interfone, mulher de uns 45 anos, loira, tingida, roupa cara, mala grande. Quem é? Patrícia, filha da Helena. Quem é você? Júlia abriu o portão. Patrícia entrou, olhou para casa, pros móveis, para Júlia. Você é a tal da Júlia? Sou. A que se meteu na vida da minha família? A que impediu seu filho de matar sua mãe de desgosto. Patrícia ficou tensa. Onde ela tá? Na casa de uma vizinha, 3 casas para baixo. Por quê? Porque tinha medo do Gabriel voltar. Ele tá preso. E antes de ser preso, invadiu aqui 2 vezes. Patrícia fechou a cara. Vou lá. Eu levo você. Foram juntas, em silêncio. Bateram na casa de Dona Marta. Helena atendeu. Viu a filha. Ficou sem reação. Patrícia. Oi, mãe. Ficaram se olhando, sem saber o que fazer. Depois, Helena abriu os braços. Patrícia entrou. Abraçaram, choraram. Júlia ficou de fora, discreta, respeitando o momento. Entraram, sentaram, conversaram. Patrícia contou da vida no Canadá, do marido, dos 2 filhos, que Helena nunca conheceu pessoalmente. Helena contou dos últimos 10 anos, sozinha, cuidando de Gabriel, da morte de João. Sinto muito por não ter vindo para o funeral, Patrícia disse. Você mandou flores. Não é a mesma coisa. Não, não é. Silêncio constrangido. Mãe, sobre o Gabriel. O que tem? Eu quero tirar ele da cadeia. Helena ficou séria. Como? Pagar fiança, contratar advogado bom, fazer acordo. Ele roubou 35 mil reais de mim. Eu sei, e eu pago de volta. Não é sobre dinheiro, é sobre ele aprender. Ele não vai aprender nada na cadeia, só vai sair pior. E se eu retirar as queixas, ele vai aprender? Vai parar? Patrícia hesitou. Eu vou colocar ele em tratamento, internação se precisar. Você disse isso antes, quando ele tinha 16 e foi pego com drogas. Disse que ia internar, sumiu de volta para o Canadá. Dessa vez é diferente. É? Júlia, que estava quieta, interveio. Posso falar? As 2 olharam. Dona Patrícia, com todo respeito, você sumiu por 10 anos, deixou seu filho aqui, deixou sua mãe cuidar sozinha, e agora volta querendo salvar ele. Mas e antes? Cadê você estava antes? Eu estava construindo minha vida, às custas da vida dela. E dele. Eu mandava dinheiro. Mandava? Helena perguntou. Quanto? Quando? Patrícia ficou sem resposta. Você nunca mandou nada, Patrícia. Nunca ligou nos aniversários. Nunca veio nas festas de fim de ano. Eu criei seu filho sozinha. E agora você chega aqui querendo decidir o futuro dele? Eu sou a mãe. Agora é? Quando convém? Patrícia se levantou, nervosa. Eu não vim aqui para ser julgada. Então para que veio? Para tentar consertar. Tarde demais. Patrícia pegou a bolsa. Eu vou visitar meu filho na cadeia, com ou sem sua permissão. Vá. Ele vai adorar ver que você só aparece quando ele está no fundo do poço. Patrícia saiu batendo a porta. Helena desabou em choro. Júlia a abraçou. Foi duro, mas necessário. Ela é minha filha, e você é mãe dela, mas isso não te obriga a aceitar tudo. Patrícia foi visitar Gabriel no dia seguinte. A visita foi tensa. Gabriel a viu através do vidro, pegou o telefone. Oi? Oi, filho. Silêncio. Como você tá? Na cadeia. Como você acha? Eu vim te tirar daqui. Ah, é? Onde você tava esses 10 anos? Gabriel, onde você estava quando eu implorava para você voltar? Quando eu mandava mensagem todo dia e você respondia uma vez por mês. Eu tinha minha vida. E eu não. Eu não tinha direito a ter mãe?
Patrícia chorou. Desculpa não muda nada. Eu sei, mas eu quero tentar. De verdade dessa vez. Gabriel olhou para ela, cansado. Por quanto tempo? Até você cansar e sumir de novo. Não vou sumir. Promete? Prometo. Você prometeu antes, quando eu tinha 12. Disse que ia me levar para o Canadá, fazer eu conhecer meus irmãos. Nunca aconteceu. Patrícia abaixou a cabeça. Meu marido não queria. Ele não te aceitava. Porque eu sou filho de outro homem? Sim. Então você escolheu ele, não eu. Eu era covarde. Sou covarde. Gabriel se levantou. Eu não quero sua ajuda. Não quero sua pena. Quero que suma da minha vida. Igual você sumiu antes. Gabriel, por favor. Ele desligou o telefone e foi embora. Patrícia ficou ali, chorando sozinha. Quando voltou para a casa de Helena, ela tinha se hospedado num hotel, mas foi lá conversar. Estava destruída. Ele me odeia. Helena suspirou. Não te odeia. Tá magoado. Eu mereço. Sim, merece. Patrícia olhou para a mãe. Você também me odeia? Não, mas tô decepcionada. Por anos. Eu fui péssima filha. Péssima mãe. Foi. Posso tentar consertar? Pode. Mas vai levar tempo. E esforço. Real. Não só 2 semanas aqui e voltar pro Canadá. Eu tô pensando em ficar. Uns meses. Sério? Sim. Meu marido não gostou, mas eu preciso. Preciso tentar salvar meu filho. E minha relação com você. Helena ficou em silêncio, processando. Depois, se for pra ficar, fica de verdade. Não enche o Gabriel de falsas esperanças. Vou ficar. E ficou. Patrícia alugou um apartamento pequeno perto da casa de Helena. Começou terapia. Começou a visitar Gabriel toda semana. Ele não falava muito, mas ela insistia. Começou a ajudar Helena, com compras, contas, companhia. Devagar, muito devagar. E Júlia? Júlia voltou pro quartinho dela, mas continuou visitando Helena, todo dia. Levava Miguel. As duas tomavam chá, conversavam. Viraram amigas, família. Um dia, Helena disse: Você sabe que salvou minha vida, né? Você já disse isso, mas é verdade. Se você não tivesse parado, eu acho que teria desistido. De tudo. Não desistiu. Você é forte. Só porque você me mostrou que eu podia ser. Júlia sorriu. Segurou a mão enrugada. A gente se salvou, vovó. Uma a outra. Porque era verdade. Júlia tinha salvado Helena da violência. Helena tinha salvado Júlia da solidão. Miguel tinha ganhado uma avó. Helena tinha ganhado uma neta e um bisneto. Famílias nem sempre são de sangue. Às vezes são de escolha. E essas são as mais fortes. Gabriel vai aceitar ajuda. Patrícia vai realmente mudar? E Júlia? Qual será o próximo desafio? 3 meses depois, Gabriel finalmente teve o julgamento. Acusações: apropriação indébita, estelionato, violência contra idoso, descumprimento de medida protetiva. O promotor era implacável. Tinha provas, extratos, vídeos. Testemunhas. A defesa, advogado pago por Patrícia, tentava argumentar vício, tratamento, segunda chance. Helena foi chamada para depor. Subiu ao banco de testemunhas, mãos tremendo. O promotor perguntou: A senhora confirma que seu neto desviou 35 mil reais da senhora? Confirmo. E que a agrediu fisicamente? Helena hesitou. Olhou para Gabriel. Ele estava de cabeça baixa. Sim, ele me empurrou. A senhora tem medo dele? Silêncio. Tinha. Agora, não sei. O advogado de defesa aproveitou. Dona Helena, a senhora ama seu neto? Amo. E gostaria de vê-lo recuperado, tratado, não preso? Gostaria. Então por que não retira as queixas? Dá uma chance a ele. Helena olhou para Gabriel de novo, depois para Patrícia, depois para Júlia, que estava na plateia com Miguel. Porque amor não é deixar passar. Amor é responsabilizar. Silêncio na sala. Eu amo meu neto. Sempre vou amar. Mas o que ele fez foi errado. E ele precisa aprender que ações têm consequências. O advogado tentou reformular, mas não teve jeito. Depois foi a vez de Júlia. Ela contou o que viu: o empurrão, as ameaças, a invasão. O advogado tentou desacreditá-la. A senhora é amiga da vítima, correto? Sou. Então tem interesse em prejudicar meu cliente. Não tenho interesse em prejudicar ninguém.
Tenho interesse em justiça. Justiça ou vingança? Justiça. Gabriel roubou uma idosa vulnerável, bateu nela, ameaçou. Isso é crime. Ponto. O júri deliberou por 2 horas. Veredito. Culpado em todas as acusações. Sentença. 3 anos e 4 meses em regime semiaberto, mais restituição dos 35 mil, mais tratamento obrigatório para vício. Gabriel ouviu em silêncio, sem reação. Patrícia chorou. Helena também. Mas Júlia sentiu alívio. Justiça tinha sido feita. Depois do julgamento, Helena foi até Gabriel antes dele ser levado. Eu sinto muito, ela disse. Por quê? Você fez o certo. Não parece certo. Eu preciso disso. Preciso parar. E não ia parar se você deixasse passar. Ela abraçou ele, apertado. Eu te amo. Nunca esqueça. Eu também te amo, vó. E sinto muito. Por tudo. Levaram ele. Helena saiu do tribunal amparada por Patrícia de um lado e Júlia de outro. 3 mulheres. 3 gerações. Unidas por dor e por amor. Na semana seguinte, algo inesperado. Um homem apareceu na porta de Helena. Uns 50 anos. Terno simples. Dona Helena Cardoso? Sim. Meu nome é Fernando. Sou agiota. Seu neto me devia 50 mil reais. Helena ficou pálida. Júlia, que estava lá, se colocou entre eles. Ela não deve nada. O neto dela deve. E? Dívida de jogo é ilegal. Não tem como cobrar na justiça. Fernando sorriu, sem humor. Quem falou em justiça? Tá ameaçando? Tô informando. O moleque tá preso. Não pode pagar. Alguém tem que pagar. Ninguém aqui deve nada pra você. A casa dela vale quanto? Uns 800 mil? Helena ofegou. Você não vai encostar na casa dela. Vou fazer o seguinte. Vou dar 60 dias. Se não pagarem os 50 mil, eu tomo a casa. No, vamos dizer, método alternativo. Isso é extorsão. Prove. E foi embora. Helena estava em pânico. Ele vai tomar minha casa. Eu vou perder tudo. Não vai. A gente vai na polícia. Polícia não vai fazer nada. Você mesma disse, dívida de jogo é ilegal. Mas extorsão não é. Foram na delegacia. Registraram um boletim. Investigação aberta. Mas o delegado foi claro. Sem provas concretas não dá para prender ele. Ele só conversou com vocês. Não ameaçou explicitamente. E agora? Helena estava desesperada. Júlia pensou. A gente paga. Como? Eu não tenho 50 mil. Eu também não. Mas a gente faz vaquinha. Pede ajuda. Patrícia se ofereceu. Eu tenho. Posso pagar. Você tem 50 mil? Helena perguntou, surpresa. Tenho. Meu marido ganha bem. A gente tem economia. Mas você não é obrigada. Sou sim. O Gabriel fez a dívida. Eu sou mãe. Responsabilidade é minha também. Helena chorou. Júlia também. Patrícia transferiu 50 mil. Fernando foi chamado. Recebeu, deu quitação. Por fora, claro. E sumiu. A casa estava salva. Mas Helena estava esgotada. Não aguento mais, ela disse. Tá tudo desmoronando. Júlia abraçou ela. Não tá. Você tá de pé. Tá sobrevivendo. Tá vencendo. Não parece, mas tá. Olha tudo que passou. E ainda tá aqui, lutando. Isso é vencer. Naquela noite, Patrícia, Helena e Júlia sentaram para conversar. Mãe, Patrícia disse, eu quero que você venda essa casa. O quê? Essa casa tem muita memória ruim agora. Gabriel, o agiota, tudo. Vende, compra algo menor e guarda o dinheiro. Mas essa casa foi do seu pai e ele ia querer que você tivesse paz, não trauma, Helena pensou. E eu moraria onde? Comigo ou perto de mim? Vou ficar no Brasil. De verdade. Quero reconstruir nossa relação. Sério? Sério? Conversei com meu marido. A gente vai se mudar. Os meninos vão estudar aqui. E eu vou cuidar de você. Como devia ter cuidado sempre. Helena chorou. Você faria isso? Faria. Faço. Vou fazer. Júlia sorriu. Família se constrói todo dia, né? É. Patrícia concordou. E eu perdi muito tempo. Não vou perder mais. 3 meses depois, a casa foi vendida. Por 850 mil. Helena comprou um apartamento de 2 quartos. 400 mil. Guardou o resto. Patrícia alugou um apto no mesmo prédio. Vizinhas, mas independentes. E Júlia visitava toda semana. Com Miguel. Viraram família. De verdade. Gabriel cumpria a pena em regime semiaberto.
Trabalhava de dia e ia para a prisão à noite. Fazia terapia, tratamento para vício. Devagar, estava mudando. Patrícia visitava, levava marmita, conversava, reconstruindo, tijolo por tijolo. A vida está finalmente melhorando, ou ainda tem mais desafios. 1 ano depois, Gabriel tinha cumprido metade da pena. Pediu progressão para regime aberto. Foi concedida. Saiu da prisão numa sexta. Condições: trabalho fixo, terapia semanal, visita mensal ao juiz. Patrícia o buscou, levou para casa. Ela tinha alugado um 3/4 quando o marido e filhos vieram. Esse é seu quarto. Ela mostrou. Simples, limpo, acolhedor. Gabriel entrou, sentou na cama, olhou ao redor. Obrigado. De nada, filho. Eu não sei se mereço. Não importa merecer. Importa recomeçar. Ele olhou para a mãe. Você mudou. Tive que mudar para não perder você de vez. Quase perdeu. Eu sei. Por isso não vou desperdiçar. Naquela noite, Patrícia fez jantar. Gabriel, ela, o marido, Robert e os 2 irmãos de Gabriel, Lucas, 12 e Sofia, 10. Estranho, mas família. Os meninos olhavam Gabriel com curiosidade e um pouco de medo. Você ficou preso? Lucas perguntou. Lucas, Patrícia repreendeu. Tudo bem, Gabriel disse. Fiquei, porque fiz coisas erradas. Que tipo de coisas? Roubei, machuquei pessoas que amava. E se arrepende? Gabriel olhou para o prato. Todos os dias. Sofia, a caçula, perguntou. Você vai fazer de novo? Não, nunca mais. Promete? Prometo. Ela sorriu. Então você pode ficar. Gabriel riu. Primeiro riso genuíno em meses. No dia seguinte, Gabriel foi visitar Helena. Tocou a campainha. Ela abriu. Olharam um para o outro. Oi, vó. Oi, meu amor. Abraçaram, longamente. Senti sua falta, ela disse. Eu também. Entraram. Ela fez café. Sentaram. Você tá bem? Ela perguntou. Tô, melhor. A terapia ajudou. Entendi muita coisa. Que tipo de coisa? Que eu usava você, porque estava com raiva da minha mãe, mas descontava em você. E você não merecia. Não, não merecia. Desculpa, de verdade. Eu sei, e te perdoo. Mas, perdoar não é esquecer. Vou precisar de tempo para confiar de novo. Eu entendo. Ficaram conversando, por horas, sobre tudo. O passado, o presente, o futuro. E você? Gabriel perguntou. Como tá? Bem, morando aqui, perto da sua mãe. Tenho minhas amigas. Vou na igreja, faço artesanato. E a Júlia, a moça que me denunciou? Helena sorriu. Ela não te denunciou. Ela me salvou e virou família. Ela vem aqui toda semana, com o Miguel. Ele me chama de vó. Gabriel sentiu um aperto no peito. Você tem outra família agora. Tenho. Não te substitui. Mas, sim, tenho. Fico feliz. Você merece. Naquele momento, a campainha tocou. Júlia, com Miguel, agora com 1 ano e meio, andando, tagarelando. Ela entrou, viu Gabriel, ficou tensa. Oi, oi. Miguel correu até Helena. Vovó. Ela o pegou no colo, sorrindo. Júlia e Gabriel se encararam. Você que é a Júlia? Sou. Eu queria te agradecer. Por quê? Por ter salvado minha avó. E por ter me denunciado. Eu precisava. Se você não tivesse parado, eu tinha matado ela. De desgosto, de estresse. E a culpa ia me destruir. Júlia assentiu. Eu não fiz por você. Fiz por ela. Eu sei. Mas, obrigado mesmo assim. De nada. Ficaram em silêncio constrangido. Depois Júlia disse. Você vai ficar por aqui? Vou. Morando com minha mãe. Procurando emprego. Boa sorte. Obrigado. Nos meses seguintes, Gabriel procurou emprego. Difícil com ficha criminal. Mas conseguiu. Numa oficina mecânica. Salário baixo, mas honesto. Começou a pagar de volta os 35 mil para Helena. 500 por mês. Vai levar anos, ele disse. Não tem problema. O importante é você estar tentando. Ele também começou a se aproximar dos irmãos. Levava eles no parque, jogava bola, ajudava com lição. Devagar. Virando irmão de verdade. E com Patrícia, a relação melhorava. Ela o ouvia, ele se abria. Terapia em família ajudava. Um dia, Gabriel perguntou, por que você foi embora quando era criança? Patrícia respirou fundo. Porque eu era covarde. Eu tinha 17 quando engravidei. Seu pai sumiu. Meus pais me pressionaram a abortar. Eu queria, mas sua avó não deixou. Me convenceu a ter você. Mas eu te olhava e via tudo que perdi. Faculdade, viagens, liberdade. Então você me culpava. Sim, e é imperdoável. Você era um bebê.
inocente. Mas eu culpava mesmo assim. E o vovô João? Ele te amava, mais que eu. Ele que cuidava de você quando eu sortava. Ele que acordava de madrugada. Ele que brincava. Ele era seu pai de verdade. Eu sei. Sinto falta dele. Eu também. Você acha que ele me perdoaria pelo que fiz com a avó? Acho que ele entenderia e te perdoaria, mas te daria um sermão fudido. Gabriel riu. Sim, daria. Outro dia, Gabriel encontrou Júlia no mercado, por acaso. Oi. Oi. Como tá o Miguel? Bem, crescendo, falando demais. Gabriel sorriu. Posso ver uma foto? Júlia hesitou, mas mostrou. Miguel num parquinho, sorrindo, feliz. Ele é lindo. Obrigada. Você é mãe solteira, né? Sou. Deve ser difícil. É, mas a gente se vira. Gabriel olhou para ela. Você é forte. Quando me confrontou naquele dia, eu fiquei com ódio. Mas hoje, eu admiro. Não precisa admirar. Só precisava parar de ser babaca. Ele riu. Justo. Ficaram conversando, sobre tudo. Júlia contou da vida dela, da luta, da solidão. Gabriel contou da prisão, do tratamento, das dificuldades. No final ele disse, se um dia você precisar de ajuda, com alguma coisa, pode chamar. Quero retribuir. Retribuir? Sim. Você salvou minha avó. Salvou a mim, indiretamente. Quero, sei lá, ser útil. Júlia sorriu. Tá bom, vou lembrar. 6 meses depois, Júlia precisou. Miguel ficou doente, pneumonia, internado. Ela estava desesperada, sozinha, sem ninguém. Ligou para Helena. Helena ligou para Patrícia. Patrícia ligou para Gabriel. Gabriel foi até o hospital, levou comida para Júlia, ficou com ela, deu suporte. Você não precisa... Eu sei, mas quero. Ficou 3 dias indo lá, todo dia, depois do trabalho. Miguel melhorou, teve alta. Júlia agradeceu. Você foi incrível. Família para isso. Somos família agora. Gabriel sorriu. Acho que sim. Família estranha, mas família. E era verdade. Helena, Patrícia, Gabriel, Júlia, Miguel. Família quebrada, reconstruída, diferente, mas real. A redenção está completa ou ainda tem mais reviravoltas? 2 anos após o primeiro encontro. Gabriel tinha terminado a pena, ficha limpa. Juridicamente ainda não, mas comportamentalmente sim. Trabalhava na oficina. Tinha virado chefe de equipe, salário melhor. Pagava a dívida para Helena religiosamente. Já tinha devolvido 12 mil reais. Morava sozinho agora, num apartamento alugado pequeno, mas era dele. Continuava a terapia. Continuava próximo da família. Júlia também tinha crescido. Tinha sido promovida no telemarketing. Agora era supervisora. Salário de 2.200. Tinha saído do quartinho. Alugado um apto de 1 quarto. Pequeno, mas digno. Miguel tinha 3 anos. Esperto, falante, carinhoso. Um dia, Helena chamou todo mundo para jantar no apartamento dela. Patrícia, Robert, os meninos, Gabriel, Júlia e Miguel. Família completa. Durante o jantar, Helena se levantou, bateu no copo para chamar a atenção. Eu queria falar uma coisa. Todos ficaram em silêncio. Esses últimos anos foram difíceis. Muito difíceis. Eu passei por coisas que nunca imaginei. Traição, violência, medo. Gabriel abaixou a cabeça. Mas também passei por coisas lindas. Conheci pessoas incríveis, reconstruí laços, ganhei família nova. Ela olhou para Júlia e Miguel. E percebi uma coisa. A vida é curta. Eu tenho 84 anos, não sei quanto tempo me resta, e quero usar esse tempo bem. Por isso, decidi. Vou viajar. O quê? Patrícia quase cuspiu o vinho. Viajar? Conhecer lugares? Eu sempre quis, nunca foi, porque cuidava da casa, do João, do Gabriel, de todo mundo. Agora, quero cuidar de mim. Mas mãe, sozinha? Não, quero companhia. Ela olhou para Júlia. Júlia, você toparia ir comigo? Júlia quase engasgou. Eu? Sim, você e o Miguel. Eu pago tudo. Passagens, hotéis, passeios. Quero viajar com minha neta e meu bisneto. Júlia ficou sem palavras. Dona Helena, eu não posso aceitar. Por que não? Porque é muito. Eu não posso. Pode sim. Eu tenho dinheiro, guardado, da venda da casa, e quero usar com quem eu amo. Mas, sem mais, você aceita ou não? Júlia olhou para Miguel, depois para Helena. Para onde? Europa.
Quero conhecer Paris, Roma, Lisboa. Meu Deus! Então, vem comigo? Júlia olhou para Patrícia, como que pedindo permissão. Patrícia sorriu. Vai, vocês merecem. Júlia chorou. Eu aceito. Helena a abraçou. 2 meses depois estavam num avião. Primeira vez de Júlia. Primeira vez de Miguel. Sentadas lado a lado. Helena na janela, Miguel no meio, Júlia no corredor. Quando o avião decolou, Miguel gritou de susto, depois de alegria. Helena segurou a mão de Júlia. Obrigada. Por quê? Por me dar motivo para viver, para sonhar, para ser feliz de novo. Júlia a apertou de volta. Eu que agradeço, por me mostrar que família não é sangue, é escolha. Ficaram 3 semanas. Paris, Roma, Lisboa, Barcelona. Viram museus, comeram comida diferente, andaram de trem, fizeram milhões de fotos. Miguel estava encantado com tudo. Helena estava radiante. Júlia nunca tinha sido tão feliz. Quando voltaram, Gabriel as buscou no aeroporto. E aí, como foi? Incrível! Miguel gritou. Helena ria, Júlia também. No caminho para casa, Gabriel disse: Vó, você tá diferente. Como assim? Mais leve, mais feliz. Estou, porque finalmente estou vivendo para mim. Gabriel sorriu. Que bom. Nas semanas seguintes, algo começou a acontecer. Gabriel e Júlia começaram a se falar mais. Encontros casuais viraram encontros combinados. Café da manhã num domingo, cinema com Miguel, parque. Patrícia notou. Vocês estão ficando amigos? Acho que sim, Júlia disse sem jeito. Que bom! Ele precisa de amigos bons. Mas não era só amizade. Gabriel tinha começado a sentir algo. Admiração, respeito e atração. Júlia também, mas tinha medo. Medo de se machucar. Medo de confiar. Um dia, Gabriel a convidou para jantar. Só eles dois, sem Miguel. É encontro? Ela perguntou. Ele hesitou. Pode ser, se você quiser. Gabriel, eu não sei se é boa ideia. Por quê? Porque você é neto da Helena. E eu sou tipo neta também. Seria estranho. Seria? Ou você tá com medo? Das duas coisas. Ele sorriu. Eu também tô. Mas vale tentar? Júlia pensou. Tá bom, mas devagar. Devagar. Começaram a namorar. Devagar mesmo, sem pressa. Helena a aprovou. Vocês combinam. Patrícia também. Você é boa pra ele. Miguel amava Gabriel. Tio Gabi, brinca comigo. 6 meses depois, Gabriel pediu Júlia em namoro oficial. Ajoelhou, com um anel simples, na frente de Helena, Patrícia e Miguel. Júlia, você me fez querer ser melhor. Me fez acreditar que eu posso mudar. Quer namorar sério comigo? Ela chorou. Sim. 1 ano depois, casaram. Casamento simples, no civil, com festa pequena. Helena chorava de emoção. Meus netos casando. Patrícia também. Nunca imaginei que essa história terminaria assim. Gabriel e Júlia se olharam, sorriram. De inimigos a família, de família a amor. Mas a vida ainda tinha uma última reviravolta. 3 anos depois do casamento. Gabriel e Júlia moravam juntos, num apartamento de 2 quartos. Miguel tinha 7 anos. Júlia estava grávida. 5 meses. Uma menina. Iam chamar de Helena. Tudo parecia perfeito. Até que Helena, avó, começou a passar mal. Cansaço excessivo, falta de ar, dores no peito. Patrícia a levou no médico. Exames, mais exames. Diagnóstico: insuficiência cardíaca avançada. Quanto tempo? Patrícia perguntou, em particular. 6 meses. Talvez 1 ano, com tratamento. Patrícia desmoronou. Contou para Gabriel. Gabriel contou para Júlia. Decidiram não contar para Helena ainda. Mas ela percebeu. Vocês estão escondendo algo de mim. Não, mãe. Patrícia, eu não sou idiota. Vi os exames. Eu sei. Silêncio. Quanto tempo? Patrícia chorou. 6 meses a 1 ano. Helena assentiu. Calma. Tá bom. Tá bom? Mãe! Patrícia, eu tenho 87 anos. Vivi muito. Mais do que muita gente. Tô em paz. Eu não tô. Eu sei. Mas vai ficar. Porque a gente vai aproveitar esse tempo. Juntas. E aproveitaram. Patrícia.
Patrícia largou o trabalho. Estava abrindo uma consultoria. Ficou full time com a mãe. Gabriel visitava todo dia. Levava comida, conversava, ajudava. Júlia, mesmo grávida, ia sempre. Com Miguel. Helena via o neto crescer. Via a barriga de Júlia crescer. Vou conhecer minha bisneta? Vai, Júlia prometeu. Ela nasce daqui 4 meses. Vou segurar. Prometo. E segurou. A pequena Helena nasceu num dia de sol. Linda, saudável. A avó Helena a segurou. Chorou. Ela é perfeita. Igual você, Júlia disse. Helena sorriu. Cansada, mas feliz. 2 semanas depois, Helena teve uma parada cardíaca. Em casa, Patrícia fez massagem. Ligou pro SAMU. Conseguiram reanimar, mas ela ficou muito fraca. Internada. UTI. A família toda se revezava. Patrícia, Gabriel, Júlia, os netos. Uma noite, Helena chamou todo mundo. Quero falar com vocês. Entraram, mesmo sendo contra a regra de visita. Patrícia, Gabriel, Júlia, com a bebê, Miguel, Robert, Lucas, Sofia. Helena olhou para cada um. Obrigada. Pelo quê, mãe? Patrícia chorava. Por terem ficado, por terem voltado, por terem me dado família de novo. Você sempre teve família? Não, eu tinha sangue, mas não tinha família. Vocês me deram isso. Olhou para Gabriel. Você me deu redenção. Mostrou que pessoas podem mudar. Para Patrícia. Você me deu minha filha de volta. Nunca pensei que teria isso de novo. Para Júlia. Você me salvou. Literalmente. E me deu propósito. Família. Amor. Para Miguel. Você me deu alegria. Toda semana. Com seus desenhos. Suas risadas. Para bebê Helena. E você me deu esperança. Que o futuro é bonito. Todos choravam. Eu posso ir agora. Em paz. Não! Patrícia gritou. Você não vai. Você vai ficar. Helena sorriu. Fraca. Não vou, filha. E tá tudo bem. Naquela noite, às 3 da madrugada, Helena morreu. Dormindo. Sem dor. Cercada de amor. O funeral foi lindo. Cheio. Centenas de pessoas. Vizinhas, amigas, gente da igreja, do artesanato. Todos com histórias. De como Helena tinha ajudado, apoiado, amado. Júlia leu uma carta. Helena me ensinou que família não é quem nasce com você. É quem escolhe ficar. Ela me escolheu. Num dia qualquer. Quando eu era só uma estranha que parou para ajudar. E ela me transformou em filha. Vou sentir falta dela todos os dias. Mas vou honrar ela. Sendo para minha filha o que ela foi para mim. Amor incondicional. Gabriel também falou. Eu era perdido. Viciado. Violento. E minha avó. Ela podia ter desistido de mim. Mas não desistiu. Me responsabilizou. Me amou. E me deu chance de recomeçar. Sou quem sou hoje por causa dela. Patrícia não conseguiu falar. Chorava demais. Enterraram Helena ao lado de João. Na lápide. Helena Cardoso. 1937. 2024. Mãe, avó, amiga. Ensinou que amor é escolha. Descanse em paz, guerreira. Nos dias seguintes, arrumaram as coisas dela. Encontraram uma carta. Endereçada. Para minha família. Abriram juntos. Se estão lendo isso, eu parti. E quero que saibam. Fui feliz. Muito feliz. Especialmente nos últimos anos. Patrícia. Obrigada por ter voltado. Por ter ficado. Sei que não foi fácil. Mas significou tudo. Gabriel. Você é meu orgulho. Ver você se reerguer foi a maior alegria da minha vida. Júlia. Você foi meu anjo. Minha salvação. Minha filha de coração. Cuida deles para mim. E pras crianças. Lembrem da vovó com carinho. E saibam. Família é quem fica. Quem ama. Quem perdoa. Deixo minha herança dividida. 40% para Patrícia. 40% para Júlia e Gabriel. 20% para a instituição de amparo ao idoso.
Sejam felizes e se amem com amor eterno. Helena. Todos choraram. A herança deu 320 mil para Patrícia, 320 mil para Júlia e Gabriel, 160 mil para a instituição. Júlia não queria aceitar. Não é meu. É sim, Gabriel disse. Ela quis. Você merece. Com o dinheiro, Júlia abriu uma pequena empresa de consultoria. Trabalhava de casa, ganhava bem. Gabriel abriu sua própria oficina. Pequena, mas dele. Patrícia investiu em consultoria também. Todos cresceram, honrando Helena. 5 anos depois, Miguel tinha 12. A pequena Helena tinha 5. Gabriel e Júlia tinham tido mais um filho, João, 2 anos. Moravam numa casa, pequena, mas aconchegante. Patrícia morava perto, visitava sempre. Era a avó presente. Um dia, Miguel perguntou: Mãe, você ainda lembra da vovó Helena? Todos os dias. Eu também. Ela era legal. Era a mais legal. Por que você ajudou ela naquele dia, quando o tio Gabi estava sendo ruim? Júlia pensou. Porque era o certo. Só isso? Sim. Às vezes fazer o certo é tudo o que precisamos. Miguel assentiu. Quando eu crescer, quero ser que nem você, que para ajudar. Júlia o abraçou, chorando. Você já é, meu amor. Você já é. Naquela noite, Júlia e Gabriel sentaram no sofá, crianças dormindo. Você acredita? Ele perguntou. No quê? Que tudo começou com você parando naquele dia. Eu sei, louco, né? Se você tivesse passado reto, não passou, não pude. Por quê? Porque se fosse minha avó, minha mãe, eu ia querer que alguém parasse. Gabriel a beijou. Você salvou ela e me salvou. E nos deu isso tudo. A gente se salvou. Todos nós. Era verdade. Helena salvou Júlia da solidão. Júlia salvou Helena da violência. Gabriel foi salvo por ambas. Patrícia foi salva pela culpa transformada em amor. E as crianças cresceram vendo que família é mais que sangue. É escolha, amor, perdão. Mas a história ainda tem um último capítulo. 10 anos após a morte de Helena. Júlia tinha 46 anos, Gabriel 45, Miguel 17, Helena, filha, 15, João, 12. A empresa de Júlia cresceu. Agora tinha 15 funcionários, consultoria de RH, faturava bem. A oficina de Gabriel também, 8 mecânicos, referência na região. Moravam numa casa maior, 4 quartos, jardim, confortável. Patrícia tinha 65, aposentada. Passava metade do ano no Brasil, metade no Canadá. Era a avó presente, ativa, amada. Um dia, Miguel chegou em casa sério. Mãe, pai, preciso contar uma coisa. O que foi? Júlia ficou preocupada. Eu quero trabalhar com idosos. Como assim? Assistência social, cuidador, sei lá. Mas quero ajudar idosas, como você ajudou a vovó Helena. Júlia chorou. Gabriel também. Você tem certeza? Gabriel perguntou. Tenho. A história da vovó me marcou. Quero fazer diferença. Então faz. A gente apoia. Miguel entrou para a faculdade de serviço social. Se formou. Trabalhou em asilos. Depois abriu ONG. Instituto Helena, para amparar idosas abandonadas. No dia da inauguração, Júlia cortou a faixa, chorando. Sua avó estaria orgulhosa. Eu sei, faço por ela. A ONG cresceu. Em 5 anos, ajudou 200 idosos, reuniu famílias, salvou vidas. Miguel virou referência, dava palestras, entrevistas. Sempre contava a história da vovó Helena e de como uma mãe solteira mudou tudo. Júlia assistia de longe, orgulhosa. Um dia, numa dessas palestras, uma mulher se aproximou, uns 30 anos, com um bebê no colo. Oi, eu sou Ana, ouvi sua palestra. Oi, Ana, gostou? Muito. E eu queria te contar, eu passei por algo parecido. Vi uma idosa sendo maltratada na rua, pelo neto. E eu parei, ajudei, chamei polícia, e hoje ela mora comigo. É minha avó de coração. Miguel sorriu. Sério? Sim, sua história me inspirou. Sua mãe me inspirou a não passar reto. Que incrível! Então, obrigada por compartilhar, por mostrar que bondade ainda existe. Miguel abraçou ela. Obrigado por ter parado. Quando contou para Júlia, ela chorou. Tá vendo? A história da vovó não morreu. Ela continua, salvando vidas. É, e tudo porque você parou naquele dia. Não, tudo porque ela mereceu ser salva. Anos depois, Júlia estava com 60.
Gabriel, 59. Aposentados, aproveitando a vida. Num dia de domingo, estavam no cemitério, visitando Helena. Levaram flores, limparam a lápide. Oi, vó, Júlia disse. Vim te visitar, trazer novidades. Miguel abriu mais uma sede da ONG. Agora são 3. Já ajudaram 500 idosos. A pequena Helena virou médica, geriatra, cuida de idosos também. E o João, advogado, trabalha com direitos dos idosos. Todos seguindo seu exemplo. Gabriel completou. E eu me mantenho limpo. 20 anos sem apostas, sem dívidas, graças a você e a Júlia. Ficaram ali, em silêncio, sentindo a presença. No caminho de volta, Gabriel disse: Você acha que ela sabe de tudo o que fizemos? Acho, e acho que ela está orgulhosa. Eu também acho. Júlia olhou para o céu, sorriu. Obrigada, vó, por tudo, por ter confiado em mim, por ter me dado família, por ter me ensinado que amor é escolha. E de algum lugar, talvez no vento, talvez no coração, ela sentiu a resposta. Obrigada a você, filha, por ter parado, por não ter passado reto, por ter me mostrado que o bem ainda existe. 20 anos depois da morte de Helena. Miguel tinha 37, casado, 2 filhos. O Instituto Helena tinha 10 sedes, 50 funcionários, mais de 2.000 idosos ajudados. Júlia tinha 66, Gabriel 65, avós de 5 netos. Num domingo, reuniram a família toda, no jardim da casa. Patrícia, 85, estava lá, frágil, mas presente. Os netos brincavam, os filhos conversavam. E Júlia olhava tudo, emocionada. No que você está pensando? Gabriel perguntou. Que tudo isso começou porque eu parei. Foi a melhor escolha que você fez. Foi. Mudou minha vida e a de tanta gente. A vovó Helena mudou tudo. Não, a gente mudou tudo, juntos. Gabriel a beijou. Te amo. Também te amo. Naquele momento, Miguel se aproximou, com um envelope. Mãe, eu escrevi um livro sobre a vovó Helena, sobre você, sobre nossa família. Quer ler? Júlia pegou, leu o título. Quando alguém para. A história de Helena, Júlia e o poder de não passar reto. Chorou. Miguel, quero que o mundo saiba, que pessoas leiam e parem de passar reto. Vai publicar? Vou, com sua permissão. Júlia o abraçou. Publica. Conta a nossa história, para ninguém nunca esquecer. Vale a pena parar. E assim foi. O livro foi publicado. Virou best-seller. Virou filme. Virou movimento. Não passe reto. Milhares de pessoas começaram a parar, a ajudar, a fazer diferença. E tudo começou com uma mãe solteira, com um bebê no colo, que viu uma idosa sendo maltratada e decidiu: não vou passar reto. E você, passaria reto? Me conta nos comentários. E se essa história te emocionou, compartilha, porque alguém precisa ouvir. Curta se chorou. Compartilhe para inspirar outros. Inscreva-se para mais histórias que restauram fé na humanidade.